No dispensacionalismo, tu sabe que as 7 cartas da igreja representam 7 períodos. Tu concorda com isso ou acha que isso não tem nada a ver? Eu acho que é, eu acho que tem diversas formas de entender. Primeira coisa que a gente precisa entender é que as 7 cartas eram cartas para aquelas Reais para igrejas. as igrejas daquele tempo. Então elas Sim, têm uma aplicação lá. sim, teve aplicação daquele tempo, É, mas não traz uma luz, fazer uma luz profética, não? eu acho que sim, quando você olha hoje, ela pode representar, Aham. Sete pode, tempos. de tempos, e não é Aham. problema nisso. Assim como ela pode, como ela representa hoje, talvez 7 tipos de igrejas diferentes. Aí que tu estava falando sobre as Eu acho que igrejas uma coisa não perseguidas. elimina a outra, entende? Tá. Pois é, eu vejo que o eu não quero Ou te até sete tipos, atrapalhar. 7 tipos de crente hoje. E tem o crente que precisa voltar ao primeiro amor. Tem o É, crente morno. sim, sim. Eu vi até pregação sobre, né, colocando É, esse isso aí. Ah, o pós, o pós-tribulacionismo, pelo que eu entendo, coloca as 7 cartas da igreja não como 7 tempos, mas como 7 igrejas hoje, tipo, a igreja sofredora representa a igreja, é isso ou eu tô errado? Representa a igreja Na verdade, da mas a Ásia, na verdade não, aí ele não tá ligado com o pós-tribulacionismo, ele tá ligado aí com as visões diferentes da escatologia no geral. Uhum, Dentro da escatologia no geral, quando tu fala da escatologia sistemática, uhum. assim, ela tem as visões. Eu não lembro também todas de cabeça, porque é Sim, muita sim, coisa. é Aí tem a muito. visão, a futurista, Uhum. a preterista, Preterista, futurista, historicista historicista, e tem mais uma E aí. aí cada uma Ou delas duas. vê essas cartas de uma Uhum, forma diferente. uhum. Quando tu tá falando do pré e do pós-tribulacionismo, tu tá se referindo a um evento que é o arrebatamento, né? Sim, sim, Então, independente de como você vê, ele sim, separa de como você vê as igrejas, sabe? sim. Então, o, o pós-tribulacionista, eu estou tentando complicar para você. O pós-tribulacionista, então, pós-tribulacionismo, não tem a ver com essa forma, o que é historicista, Historicista, é. né? Uhum. Não, não, Não tem a ver não linka, necessariamente. não. Porque hoje você pode ser, como é que a gente chama? Um pré-milenista histórico, como eu Hum, teria a minha definição. aham, Porque são várias formas diferentes que você vê. Tu tem 2 eventos que talvez sejam principais. O milênio literal, teríamos 1000 anos do reinado de Cristo. sim, Então, quanto ao milênio, tem 3 entendimentos. Tem os pré-milenistas, que creem que a volta de Jesus é antes do milênio e começa o milênio. Tem o pós-milenista, que acha que Jesus vem depois dos 1000 anos. depois. E tem o amilenista, que entende que o milênio também não é literal, que o milênio se refere ao tempo que nós temos vivido até aqui. Os puritanos, a maioria deles são amilenistas, e aí disso decorre a teologia de muitos puritanos que são aqueles caras assim, não, nós temos que já implementar o reino de Deus na Terra. Porque Meio a. ela é a visão amilenista, que o Sim, reino não é literal, é um reino espiritual, e a igreja está aqui para estabelecer o sobre a reino. Terra, e aí disso decorre até a tal da teologia dos 7 montes, que tem que dominar as 7 esferas da sociedade, Hum, vem dessa visão amilenista, que não é um hum, milênio literal, nós temos que estabelecer o reino de Deus já como igreja aqui na Terra. Aí você vai para o arrebatamento. O arrebatamento antes da tribulação é o pré-tribulacionismo. sim. Pós-tribulação, o pós. No meio, o mid-tribulacionista. E aí tu tem uma quarta vertente que é o tribulação no final, mas antes dos piores juízos. Então é o pós-tribulação, pré-ira. E existe a quinta vertente ainda, que é mais recente, Nossa. que é o arrebatamento dos vencedores. Separa os salvos em 2 tipos de classes diferentes. É, Essa classe diferente de salvo são os gentios, a igreja, ou os salvos salvos, gentios e salvos ele judeus? separa salvos que são vencedores, que reinam, e salvos que são apenas salvos e que são reinados. Inclusive baseado nas 7 cartas, porque Tá. ele tá falando, ele Sei. pega assim, ele tá falando para uma igreja, ele diz assim, Uhum, dessa igreja, ao uhum, que vencer, uhum, tal coisa. Então tu tem uma classe de salvo e outra classe de salvo. É uma uhum. outra visão. Então são entendimentos que Sim. vão, e às vezes também não são nem tão importantes. O mais importante é o arrebatamento, acredito, né? Esse fato. Eu sou
Eu espero que seja pré. Eu digo assim, tem que se preparar pro pós e torcer pro pré. Mais ou menos isso aí. É isso aí. Eu torço pro pré. Se agora, no nosso entendimento, já não é muito fácil, né? Imagina depois. Eu vejo assim, Jefferson, eu gosto muito da Bíblia e do que a Bíblia diz. E aquilo que a Bíblia não diz, Sim, a gente pode até especular, mas nós não podemos brigar por causa disso. Exato, apenas especulação, né? Então eu digo assim, quando alguém usa uma frase que eu uso essa pra mim, assim, a minha escatologia eu escrevo a lápis. Eu escrevo, daqui a pouco eu apago, se não apagar, eu apago ela. Volta atrás e eu... Reescrevo. Eu dentro daquilo que eu falei da minha história, cresci dentro dessa teologia assembleana, que é dispensacionalista, em essência, né? O livro do Lawrence Olson, aquele Plano Divino através dos séculos, que tem um mapa da estátua com as pernas compridas, né? Você vai definindo ali. E ensinei muito isso por muitos anos, até começar a buscar um entendimento diferente. Tem um livro muito bom, A Bendita Esperança, ou Esperança Abençoada, George Eldon Ladd, e ele traz uma visão, essa foi um ponto de virada para mim, assim, no entendimento. Especialmente para fazer, porque ele faz uma chamada digressão histórica, ele vai buscar assim, bom, vamos falar de escatologia. O que é o ponto alto da escatologia? É o reino de Deus vir para a Terra. É o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Quando você olha Apocalipse capítulos 21 e 22, você vê que a essência do Apocalipse 21 e 22 é a mesma de Gênesis 1 e 2. Gênesis 1 e 2, Apocalipse 21 e 22. 2 capítulos do início, 2 do fim, onde não há pecado. Gênesis 1 e 2, no 3 já tem o pecado. Aí você vai até a redenção, Apocalipse capítulo 20. Em 20 acaba o pecado. 21 e 22, de novo, mundo sem pecado. Nesse mundo sem pecado, é Deus na terra, não é o homem no céu.